Romanos capítulo 4, versículo 16 ao versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Palavra do Senhor. A verdadeira paz só pode ser encontrada quando descansamos na justiça de Cristo imputada a nós, disse João Calvino. Que jornada maravilhosa é olhar mais profundamente para essa carta. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que é talvez a mais profunda exposição doutrinária do Evangelho em toda a Escritura. É a riqueza teológica, e não apenas a riqueza teológica, mas a riqueza prática, pastoral, porque não se faz uma boa prática pastoral, uma prática cristã, sem um bom fundamento bíblico doutrinário. Uma coisa terrível que veio surgir em determinado momento da história. Em algum momento alguém teve a brilhante, entre aspas, na verdade a péssima ideia de separar as duas coisas, de fazer uma separação entre boa teologia, aprofundamento bíblico, doutrinário teológico, da prática cristã. Só que isso não existe, é loucura, é insanidade. Talvez, é claro, há excessos, e ao longo da história da igreja e ao longo da história do povo de Deus, muitos exageravam e acreditavam que a teologia e o aprofundamento bíblico, doutrinário, teológico é um fim em si mesmo, e pararam de aplicar de forma prática e cotidiana aquilo que se crê e aquilo que se acredita doutrinariamente. Mas uma boa instrução, uma boa doutrina precisa redundar na nossa vida em uma boa prática cristã. Talvez você, em determinados momentos, ao longo dessa jornada, ao longo dessa série, esteja pensando: poxa, mas são tantos termos teológicos: circuncisão, justificação pela fé, imputação, que nome feio. Mas persista, persevere, porque Deus é um Deus que ama quando nós nos aprofundamos e mergulhamos, submergimos, nos aprofundamos lá no fundo da sua poderosa, viva e eficaz palavra. Romanos traz esse desafio para nós. O apóstolo Paulo, ele escreve a essa igreja para encorajar, veja, é para encorajar, não é para formar teólogos, é para encorajar esta igreja e fundamentar teologicamente a fé cristã. Depois de apresentar, como nós já temos visto aqui, através das pregações anteriores, a realidade cruel, terrível, dos efeitos desastrosos, do pecado em nós, porque é isso que o pecado faz, é isso que a queda trouxe em nós,
alienação, distanciamento entre nós e a presença santíssima e perfeita do Deus Criador. O pecado e a queda trouxeram para nós um muro de separação, não que Deus tenha o erguido, mas nós erguemos esse muro por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. O apóstolo Paulo ele vai apresentar essa realidade, e a gente tem uma transição, porque no final do capítulo 3 entra um assunto em cena, um assunto importantíssimo para nós protestantes reformados, que é a justificação pela fé, ou a justiça de Deus que vem pelo instrumento, ou pela instrumentalidade da fé, que vai ser aplicada, exemplificada, melhor dizendo, no capítulo 4, através da vida desse camarada, né, que é Abraão. Abraão, também conhecido, como já vocês viram na semana passada, o pai da fé, o pai da fé. Porque no capítulo 5 em diante, o apóstolo Paulo ele já começa, e aí talvez seja a parte mais, que a gente gosta mais de Romanos, né? Começa já a falar dos efeitos positivos, práticos, dessa justificação operada por Deus em nós, né? O primeiro deles, já bem conhecido, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz, esperança, perseverança, mas aqui a gente olha um pouquinho, e é o que a gente vai fazer, dos versos 17 a 25, o apóstolo Paulo ele usa Abraão para provar que a salvação sempre foi pela fé, e ele vai apresentar algumas realidades importantes para nós. Quem é o Deus que justifica? Afinal de contas, a gente também corre o perigo, corre o risco, quando a gente fala tanto em fé, fé como instrumento, a gente também pode interpretar mal isso. A gente pode começar a enxergar a fé como uma espécie também de amuleto, ou algum tipo de ferramenta que é mal utilizada, né? Como um pensamento positivo, alguma coisa, sabe, eu vou ter fé, tal como as pessoas aí fora aplicam o termo fé no cotidiano, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, né? As pessoas elas aplicam fé como uma espécie de amuleto, né? Para garantir a abertura de portas e oportunidades. Fé não pode ser para nós isso, fé não pode ser para nós uma espécie de amuleto, é a compreensão do Deus que justifica. Nesse texto, o apóstolo Paulo, a partir da experiência de Abraão e da vida de Abraão, nos mostra que sim, a fé é um instrumento pelo qual Deus manifesta sobre nós a sua graça, a imputação da sua justiça. Contudo, né, a ênfase, como a gente vai ver, é a glória de Deus, é o Deus quem justifica, é Deus quem justifica, né? Como cantamos aqui, quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. É Deus quem chama, é Deus quem salva, é Deus quem justifica. Então a gente aprende nesse texto quem é o Deus que justifica, o que é a fé de fato que justifica, e qual é a base dessa justificação. Primeira coisa, olhando desde o versículo 17, é o fundamento dessa fé, que é o Deus que justifica. Paremos de olhar e entender a fé como uma espécie de amuleto. O verso 17 traz para nós a seguinte realidade: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. E aí sempre que você vê, irmãos, crer ou creu, é a mesma coisa, né? Pisteos, a palavra grega traduzida por crer ou fé, a gente usa a palavra fé mais popularmente, é uma herança da própria reforma protestante, porque vem do latim fides, e aí a gente traduz com mais facilidade por fé, mas sempre que você vê fé ou crença, é a mesma coisa. Então o versículo 17 vai dizer, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele relembra a promessa feita a Abraão em Gênesis 17, mas ele destaca algo fundamental: quem é o Deus da promessa? Porque senão a tendência é que nós nos apeguemos principalmente à promessa em si, como um fim em si mesmo,
ou a fé como uma espécie de amuleto, e nos esqueçamos daquele que prometeu, daquele que garantiu, que é o Deus da promessa, e o Deus que é completamente fiel à sua palavra, aquilo que Ele prometeu a nós. Você pode, meu irmão, minha irmã, ter plena convicção de que Ele cumpre perfeitamente. E Paulo, ele então vai apresentar algumas características, como se precisasse, porque Deus é Deus, mas Ele ainda assim apresenta para nós que esse é o Deus que vivifica mortos, é um Deus capaz de trazer vida e criar do nada coisas que passem a existir, tal como fez na criação, remetendo a nós a realidade de que esse é um Deus, o Deus que nós servimos, que é um Deus que não depende de condições humanas, é um Deus que não está preso e limitado à agenda humana, ao esforço humano. Ele não age quando nós agimos apenas, não, Ele age através de nós. Nós somos os meios pelo qual Deus age nessa vida. Isso aponta, irmãos, para a própria salvação. Como vimos na semana passada, uma salvação que é sem fronteiras, uma salvação que não tem como base uma preferência étnica de Deus ou cultural. Deus não tem um povo étnico preferido e escolhido, não. Deus, Ele chamou um povo, sim, Israel, mas esse povo, ele, na transposição do Antigo para o Novo Testamento, ele é enxertado com os gentios. Nós passamos a se tornar o Israel de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa. Nós somos o povo da promessa, e é Deus quem toma a iniciativa. Sabe quando Deus criou a sua igreja? Quando Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para o lugar que eu designei. E aí Abraão olha para o céu. Você pode contar o que você está vendo? Você pode contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência, e por meio da tua descendência serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra. O projeto e o plano de Deus sempre foi alcançar e resgatar um povo para si, que não se limitasse a um perfil étnico e cultural, mas povos de todas as línguas, tribos, raças e nações. E é por isso que nós estamos aqui. Brasileiro então, né? Todo miscigenado, misturadinho, né? Nós estamos aqui porque o Evangelho chegou até nós. Abraão já estava como morto para gerar filhos. Sara era estéril. A promessa só poderia se cumprir se Deus intervisse soberanamente. E essa é a certeza que Abraão teve. Essa é a fé, que é a fé apresentada como a fé de Abraão a nós. O homem está morto em seus delitos e pecados. Se Deus não vivificar, ninguém crê. O Deus que vivifica mortos, o Deus que é capaz de ressuscitar mortos, é o Deus também capaz e poderoso para trazer pecadores mortos em delitos e pecado a uma vida, e vida eterna, e vida em abundância. A fé não é a causa dessa vida. A fé é concedida por Deus, e Deus a torna possível, né? Deus torna a salvação possível pela instrumentalidade da fé operada em nós. A gente viu isso inclusive na semana passada, que mesmo a fé, que é um instrumento da manifestação da salvação em nós, ela tem um autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É Ele mesmo quem traz e dá essa fé a nós, que nos habilita a descansar naquilo que Deus fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então, gente, em termos práticos, não confiem no potencial humano para produzir vida espiritual. Não, nem confie em você, nem confie em outras pessoas, não. Vida vem daquele que vivifica mortos. Vida vem daquele que cria as coisas a partir do nada. Então confie plenamente no Senhor. Se você porventura está espiritualmente abatido, fraco, enfraquecido, se a sua esperança não está firme, creia no Deus que vivifica mortos. Creia no Deus que traz vida onde não há vida. Em qualquer ministério,
nós não começamos perguntando, temos recurso? Mas nós começamos falando, Deus prometeu. Em qualquer empreitada, a gente precisa começar dessa forma, crendo no Deus que vivifica mortos. E aí a gente passa a olhar nos versículos 18 a 20, na natureza dessa fé justificadora. E Paulo ele vai citar algo interessante, um jogo de palavras aqui, né? Esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, verso 18, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em consideração, em conta, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Agora o apóstolo Paulo aqui, ele descreve a resposta de Abraão ao Deus da promessa. Ele não ignorou a realidade. Veja que o texto é bem claro nisso. Abraão não ignora a realidade. Abraão e Sara, quando eles tomam conhecimento daquilo que Deus havia prometido a eles, eles riem, né? Eles dão gargalhadas, eles sorriem, né? Antes que você pense talvez que é uma risada de deboche, eu não vejo muito por esse lado. Eu vejo a risada de alguém que pensa assim, como eu vou explicar isso? Como é que os meus amigos vão, como é que eu vou falar isso para as pessoas? E a risada não é a risada de deboche com Deus, não. É a risada de uma reação inusitada de alguém diante de algo que é inexplicável. É algo que foge da lógica, foge da expectativa humana, essa esperança que é citada aqui. Então, ele não ignorou a realidade. O texto diz que ele considerou seu corpo amortecido. É interessante que aqui é o corpo de um velho. Ele já se coloca como alguém que já está prestes a morrer, né? A palavra original aqui é um corpo em decomposição. Abraão já estava meio deprê, né? Como assim? Eu já estou em decomposição, eu já estou fedendo, já estou morto. Ele levou em consideração a realidade, e a nossa tradução, ela acaba também escondendo um pouquinho, né, daquilo que ele diz a respeito de Sara, né, o ventre amortecido de Sara, não apenas pela idade, mas pela esterilidade. Então a expectativa, a esperança humana em relação àquilo que Deus havia prometido a eles, era completamente nula. Era completamente loucura, era completamente insana. Ele viu os fatos, ele sabia da impossibilidade da perspectiva humana, mas ele não permitiu que estes fatos tivessem a palavra final na sua vida. E aqui está a essência da fé verdadeira. Aqui está a essência da fé que devemos ter. Aqui está a essência da fé que Cristo, cujo Cristo é o autor. Fé não é a negação da realidade. Fé é a confiança na promessa de Deus acima da realidade, acima das circunstâncias, acima daquilo que o nosso olho é capaz de ver, acima das explicações racionais. Fé não ignora a realidade, mas fé é de fato olhar além da realidade, olhar para um Deus que está acima de tudo. Não é a negação da realidade, é a manifestação de uma confiança tal que nos faz olhar acima da realidade. Teologicamente ou doutrinariamente, fé envolve o conhecimento da promessa, concordância com a verdade, confiança pessoal no Deus que promete. Abraão, ele não apenas entendeu a promessa que Deus havia lhe dado, ele descansou nela. Esse talvez seja o grande desafio para nós. A gente conhece a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente faz aquele propósito, vou ler a Bíblia esse ano todinha, né? E aí, fevereiro, em março, você começa a chegar em genealogia e você desiste. Desiste não, irmão, siga firme, né? Começa a chegar, fulano gerou, ou então chega lá naquela parte lá dos sacrifícios, né? Que repete, tantos bois, tantos cordeiros, tantos carneiros, a tribo de Gade traz tanto, aí você já, poxa, tem que ler isso mesmo, né?
Passa que depois fica mais docinho, siga em frente, né? Você lê a Bíblia, você conhece, você é alguém que assimilou bem as doutrinas, mas talvez seja difícil para nós, de fato, muitas vezes descansar naquilo que a gente crê, naquilo que a gente lê, por causa da dúvida, por causa do nosso coração muitas vezes, sabe, temeroso, assustado, um coração que duvida muitas vezes, um coração semelhante ao de Pedro, quando ele está caminhando ali nas águas, indo em direção a Jesus, depois de Jesus ordenar a ele para que ele se aproximasse, e ele então começa a titubear, a duvidar e afundar. Muitas vezes nós também passamos por isso. O texto diz que ele não duvidou por incredulidade. Veja, é muito importante a gente ressaltar algo importante aqui, necessário. Aqui Paulo vai dizer que ele não duvidou por incredulidade, mas Paulo em momento nenhum, e a própria experiência de vida de Abraão mostra que em muitos momentos nós enfrentamos sim algumas dúvidas na nossa jornada com Deus. Vou dar um exemplo que o apóstolo Paulo dá, de Abraão. Abraão recebeu a promessa. A promessa é que a descendência de Abraão seria numerosa. Abraão não tinha filhos. Para que a promessa se cumprisse, Abraão teria que ter filhos. Abraão, primeiro ele diz que poderia deixar sua herança e a sua descendência para um dos seus servos, Eliezer, o Damasceno. Deus fala, não, você vai gerar, mas passa o tempo, Abraão e Sara vão envelhecendo mais, e aí ele então, Sara juntamente com ele, então decide dar um jeitinho no plano de Deus, tentar dar um jeitinho na promessa de Deus, e então Sara chama a sua serva Agar e dá a Abraão, para que Abraão então gerasse o fruto da promessa, o filho da promessa, para então dar um apoio, né? Peraí, eu acho que Deus precisa de uma ajudinha, e então ele faz isso, e a gente vê tudo que acontece, todos os desdobramentos negativos, até hoje, daquilo que foi decidido equivocadamente lá atrás, porque Abraão, apesar de crer na promessa de Deus, acreditava que poderia dar um jeitinho de alguma forma. Por que ele fez isso? Porque, de certa forma, houve dúvida em seu coração, mas em nenhum momento incredulidade, porque incredulidade aqui é o oposto de fé verdadeira. O que isso nos ensina, irmãos? Porque que a fé madura, ela não é ausência de luta, mas é perseverança na promessa. A fé madura não é ausência, inclusive, de dúvidas, não. Em determinados momentos a gente vai passar por circunstâncias em que nós teremos a nossa fé abalada, mas eu tenho certeza que o Deus que é o autor e consumador da sua fé, a preserva. E aí você, apesar das dúvidas, apesar das lutas e das dificuldades que enfrenta na vida, você ainda assim permanece firme e não incrédulo. Por quê? Porque apesar das lutas, o Deus que é o autor e consumador da sua fé é aquele também que a garante até o final, até o dia final. Quando as circunstâncias forem contrárias, glorifique a Deus, mesmo assim. A adoração fortalece a fé, isso é muito importante. Tem gente que pensa assim, eu estou com a minha fé um pouco abalada, e aí a pessoa pensa que a melhor coisa talvez vou deixar de ir para a igreja, vou me afastar da comunhão, quando eu ficar mais fervoroso eu volto, quando eu ficar mais animado eu volto. Isso é um engodo do adversário, em que ele é muitas vezes tão exitoso, que isso não existe, não faz sentido nenhum. Se você tiver, irmão, meu irmão, minha irmã, desanimado, se dúvidas tentarem tomar o seu coração, é aí que você vem à presença do Senhor com elas, coloca-as no altar dele, em adoração, em louvor, exalte, adore, fortaleça a sua fé e a sua caminhada na comunhão com Cristo Jesus e uns com os outros, porque também nessa experiência gostosa de estarmos juntos louvando ao Senhor, nós também somos fortalecidos, a nossa fé é renovada em tempos de incerteza, irmãos. Não interprete a promessa de Deus à luz da crise.
e do momento atual que você esteja talvez vivendo. Interprete a crise, aquilo que você está passando, à luz do que Deus prometeu a você. É diferente quando você faz isso, né? É diferente você olhar para as situações que você tem vivido e enxergar o propósito de Deus nessas situações, no meio da grande promessa que Ele tem para você. É isso que a gente precisa fazer. E a convicção, isso é possível quando a gente tem convicção no poder e na fidelidade de Deus. Veja o verso 21. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Plenamente seguro, convicto. Veja, ele duvidou, passou por dificuldades, ele até falhou em alguns momentos, mas ele não, a incredulidade não tomou o seu coração. Ele permaneceu firme, convicto, seguro de que servia a um Deus que é poderoso para cumprir fielmente o que prometeu. Ele estava seguro, não da sua capacidade, mas do poder de Deus, do Deus, como vimos lá no início, do Deus que vivifica mortos, do Deus que traz coisas que não existem à existência. Essa convicção, meu irmão, minha irmã, nasce da compreensão de que servimos a um Deus que é fiel, cumpre plenamente aquilo que promete, poderoso, e não falha em nenhum momento em cumprir aquilo que Ele declarou a respeito de nós. Isso fundamenta a doutrina da segurança da nossa salvação. Não lembro exatamente a quem foi perguntado isso, mas uma vez perguntaram para um teólogo aí, um pastor famoso, conhecido, né, se era possível perder a salvação. E aí ele respondeu: depende de quem te salvou. Porque se foi você mesmo, se você acredita assim, se a nossa salvação está em nossas mãos, e só nas nossas mãos, meus irmãos, perdidos, completamente perdidos estamos. Mas se foi o Deus poderoso que vivifica mortos, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, o Deus que se manifestou e se revelou em Cristo Jesus na cruz do Calvário para pagar o preço e receber a ira contra o nosso pecado. Se foi esse Deus quem te salvou, você esteja, meu irmão, seguro da sua salvação, porque o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, e ele mesmo disse que não permitirá que nenhuma delas se perca. A gente pode ter convicção e segurança da nossa salvação, a perseverança dos santos, a preservação daqueles a quem Deus chamou. E se nós somos chamados por Deus, ainda que em determinados momentos da nossa vida e da nossa experiência com Deus, fraquejemos, vacilemos, Ele nos garantirá até o final, até a eternidade, porque Ele prometeu, e Ele é plenamente fiel para cumprir. Então Paulo chega ao ponto central e final, de certa forma, é o efeito dessa fé. Os versículos 22 a 24 dizem assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor. Aqui Paulo começa a utilizar a linguagem jurídica, forense, né? Paulo utiliza bastante essa linguagem, né? Imputação, justificação, na verdade, já é uma linguagem forense, uma linguagem jurídica dos tribunais, dos julgamentos romanos. A justificação é o ato judicial em si, é Deus olhar para nós, e esse é o cenário que a gente não pode perder de vista em momento nenhum. Era assim, esse é o cenário que a gente tem que ter, de que nós estávamos diante de um tribunal, aonde o juiz é verdadeiramente justo, plenamente justo, não é um juiz mercenário, não é um juiz
que vende sentença, não é um juiz que corruptível, não, diferente dos juízes desse mundo, mas diante de um tribunal cujo juiz é perfeito, porque é o próprio Deus, o juiz perfeito. Esse é o cenário da nossa história. Estávamos como réus diante de um justo juiz. A pergunta é muito óbvia: o que deve fazer um juiz justo e honesto diante de pessoas culpadas? Condenar. E ele condenou. O pecado ele condenou. Mas um justo recebeu a condenação em nosso lugar, Cristo Jesus. E aí a justiça de Deus é imputada em nós. Deus olha para nós e Ele não nos fulmina, essa é a expressão correta, Ele não nos aniquila dessa terra por causa dos nossos pecados, porque quando Ele olha para mim, para você, quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus, e Ele vê o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque é isso que nos trouxe salvação, é por causa disso que nós somos salvos. A palavra imputada aponta para o crédito legal. Abraão, ele não se tornou justo por desempenho moral, não, ele não era alguém preferido de Deus. Isso é muito importante o apóstolo Paulo usar Abraão como exemplo aqui, porque Abraão é referência de fé. Talvez os judeus, ao ler Paulo, poderiam em alguns momentos entender ainda, apesar de tudo, alguma espécie de preferência da parte de Deus em relação a eles, e Paulo utiliza o exemplo de Abraão, e a partir de Abraão diz exatamente aquilo que muitos judeus ficaram desgostosos de ouvir, que não foi com base no que Abraão fez, que não foi com base naquilo que Abraão entregou, não foi o desempenho moral de Abraão, não, Deus lhe creditou justiça. Eu sou da área da contabilidade, nem tanto, mas da área financeira. Na área da contabilidade a gente trabalha com muito conceito de débito e crédito, Para você entender talvez com essa linguagem, do débito e o crédito, nós tínhamos um débito imenso, impagável, a nossa conta estava negativa, totalmente, incapazes de pagar, nós não poderíamos limpar o nosso nome nessa parada, não tinha feirão, feirão do Serasa, não tinha como, a nossa conta estava negativa, completamente negativa, mas um crédito foi feito ali, um crédito que cobriu completamente a nossa dívida, perfeitamente a nossa dívida, e cobriu de um jeito tão bom, porque tem coisa que a gente paga, tem coisa que a gente fica com dívida aqui nessa vida, que a gente depois paga, mas se você comprar de novo lá, para ver se você consegue aquele crédito gostosinho que você conseguiu antes, você não consegue, mas esse crédito nessa conta da vida eterna que a gente recebeu, é tão pesado, que cobriu completamente, apagou completamente todos os nossos débitos, até os futuros. Cristo já morreu pelos nossos pecados inteiros. Isso é a graça de Deus, isso é a manifestação do amor e da graça de Deus. Então Ele imputou a sua justiça, a justiça de Cristo em nós. Deus lhe creditou justiça, e Deus também creditou a justiça de Cristo em nós, assim como creditou a justiça de Cristo em Abraão. Abraão creu, e aqui está o princípio: o nosso pecado, ele é imputado a Cristo. Olha que interessante, enquanto o nosso pecado é imputado a Cristo, e Ele carrega os nossos pecados, o crédito que Ele garante na cruz é imputado a nós. É como se fosse uma troca. Ele carrega algo nosso, que são os nossos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquele que é perfeito carrega algo sujo em nós, nosso, que é o pecado, e nos dá, nós que somos imperfeitos, a imputação da sua justiça, a sua perfeição, aquilo que só Ele poderia fazer. Há um paralelo, quando Paulo vai mais para frente falar sobre Cristo como o Adão perfeito, como o segundo Adão, aí que a gente percebe a grandeza desse paralelo entre Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, porque Adão ao pecar, ao ser confrontado pelo Senhor,
ele passa a responsabilidade para Eva, para sua mulher também passa a responsabilidade para a serpente. Na verdade, ambos estavam passando a responsabilidade para Deus, porque Adão vai falar: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, e a mulher vai falar: foi a serpente. Quem criou? Foi o Senhor que criou. Mas diferente desse Adão que terceiriza a culpa, a gente tem em Cristo Jesus a figura do Adão perfeito, que em vez de transferir a culpa, em vez de terceirizar a culpa, tem a nossa culpa transferida para Ele, e assume o nosso lugar. Então é uma troca, nossos pecados são imputados a Jesus, e a sua justiça é imputada a nós. Essa é a justiça que Abraão recebeu, e é a justiça que nós também recebemos, externa, perfeita, completa. O apóstolo Paulo vai com clareza dizer que isso não é escrito apenas por causa de Abraão, mas por nossa causa. É para que a gente saiba disso, e é para que a gente se aproprie disso, tome posse dessa palavra, de fato, e viva como alguém que experimentou essa transformação. A gente não pode viver da mesma forma uma vez, entendendo isso. Isso tem que provocar mudança em nós. Pare de tentar produzir justiça para ser aceito por Deus. Isso é impossível. Quando o acusador lembrar de seus pecados, lembre-se da justiça imputada de Cristo. Nossa identidade não está no que fazemos, mas no que nos foi acreditado pela graça na cruz do Calvário. E esse é o centro do Evangelho, diz o versículo 25. Cristo Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui está o grande resumo do Evangelho. E talvez a gente dê tanta ênfase na doutrina da justificação pela fé em Romanos, porque nós somos protestantes, não somos luteranos, mas somos herança da fé protestante e reformada, que a gente esqueça que nos versículos mais conhecidos da reforma, o justo viverá por fé, a palavra que mais se repete é evangelho, é a boa notícia. Você pode olhar lá, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É o evangelho. A centralidade desse texto não é a justificação pela fé, é o evangelho. Então aqui a gente tem a síntese do evangelho, o resumo do evangelho. Cristo foi entregue, aponta para a morte substitutiva e penal de Cristo Jesus, mas ele ressuscitou, que aponta para a vindicação e confirmação do sacrifício aceito pelo Pai em nosso lugar. A cruz trata da culpa, a ressurreição da justificação. E é por isso que o apóstolo Paulo também fala aos Gálatas que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. E receberemos um dia um corpo glorificado semelhante ao dele. A ressurreição é a declaração pública de Deus, de que o sacrifício foi suficiente, de que o Deus que vivificou o ventre de Sara é o mesmo Deus que vivificou o corpo de Cristo, e é o mesmo Deus fiel que cumpre perfeitamente cada uma das promessas feitas a mim e a você. Veja, meu irmão, para finalizar a progressão do texto. Deus, ele promete soberanamente, o homem crê. A justiça é imputada, Cristo morre, Cristo ressuscita. Isso é o Evangelho. E eu não posso deixar também de encerrar desafiando você a pregar essa mensagem, a sair daqui, porque sempre que o culto se encerra, uma vez eu ouvi essa expressão, né, a gente começa o culto da vida, o culto, aquilo que a gente entrega a Deus no cotidiano, no dia a dia. E às vezes a gente passa de ponta a ponta a semana, de uma ponta a outra, de uma segunda-feira até o sábado à noite ou domingo de manhã, sem contar a ninguém aquilo que a gente recebeu de Deus no domingo. O Evangelho, ele é a manifestação da graça de Deus que salvou você, que justificou você, para que você transborde também e comunique e apresente esse Evangelho para pessoas que precisam ouvir. Essa semana você vai receber oportunidades, e você sempre recebe, talvez você não esteja tão atento às oportunidades que Deus
tem te dado. Esteja atento e sensível às oportunidades que Deus tem te dado para comunicar essa mensagem. Deus te chama também para transbordar desse evangelho, para que outras pessoas conheçam a Cristo Jesus, aquele que carregou os nossos pecados e em troca disso nos deu a sua justiça. O apóstolo Paulo, eu até citei esse texto de manhã na aula, lá em Itaipu. Ele estava preso, e ele escreve a carta aos Colossenses preso, e no final, nas palavras de despedida, naquelas palavras finais, características de Paulo, em suas cartas, ele pede para os cristãos colossenses orarem, e ele pede para que os cristãos colossenses orem, não para que ele fosse liberto, ou libertado, melhor dizendo, da prisão. Ele não ora por isso, ele está preso, ele não ora por isso, ele ora por uma coisinha, ele ora por uma porta, e essa porta para ele é uma oportunidade para pregar o evangelho, porque Paulo entendia que mais importante do que ele ser libertado da prisão, é a comunicação e a expansão do evangelho pela pregação da palavra. Então ele entendia que se ele permanecesse preso, mas que isso desse ensejo para que as pessoas ouvissem o evangelho, tal como ouviram por parte do ministério de Paulo enquanto esteve preso, por meio de cartas, até mesmo a guarda romana ouviu o evangelho por meio de Paulo enquanto estava preso. Para ele não importava estar preso. A gente tem que orar também dessa forma, para que Deus nos dê portas de oportunidade para anunciar o evangelho a todos que o Senhor colocar no nosso caminho. A gente tem essa meta, a meta para bater aí, né, ao longo do ano, eu mais um, ganhar uma pessoa, né, para Cristo Jesus. O quanto você tem trabalhado para isso? Quanto você tem convidado pessoas para estar no seu gol, para estar na escola bíblica, para estar no culto, ouvindo a pregação, louvando a Deus e adorando? Não deixe, não negligencie isso. A fé que justifica não é fé em si mesma, é fé no Cristo crucificado e ressurreto. E porque Ele vive, nossa justificação é segura. Porque Ele vive, a nossa esperança é firme. Porque Ele vive, nós podemos descansar. Descansar, tal como vimos lá no início. Não há descanso, não há verdadeira paz. Calvino declarou: a verdadeira paz só pode ser encontrada quando descansamos na justiça de Cristo imputada a nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Vanderlei, pode encerrar? Vamos ficar de pé, vamos orar.